Gente, uau, é bom ver vocês, é bom estar com vocês, como uma igreja, né? Estou animado a pregar a palavra de Deus para vocês hoje à noite, mas também é um privilégio por causa de vocês, porque vocês estão um povo com fome da palavra. Vocês amam a Bíblia. Vocês amam a receber a palavra de Deus. E por causa disso, é um privilégio imenso compartilhar a palavra com vocês hoje à noite. Então, a gente vai explorar Atos 2 juntos e eu vou ler isso em breve. Mas primeiramente eu queria fazer uma pergunta para você. O que a igreja faz? O que a igreja faz? A gente pode fazer muitas coisas, né? A gente pode ter muitos ministérios. A gente pode ser envolvido em muitas áreas. Mas o que a gente precisa fazer? O que a igreja faz? E como a gente pode saber isso? A gente pode saber isso por causa das nossas preferências. Ou eu gosto disso, eu não gosto disso. Ou por causa da tradição. Ou a gente sempre fez isso. Eu não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos você ouve isso muitas vezes. Quando você queria fazer alguma coisa, pessoas vão falar: não, a gente nunca fez isso antes. Tradição. Ou talvez pragmatismo. A gente faz isso porque funcione. Porque vai ter resultados. Então, como a gente pode saber o que a gente precisa fazer? Nossas preferências, pragmatismo, tradição, ou só porque todas as igrejas estão fazendo isso. Então a gente precisa fazer isso também. Como a gente pode fazer? E de verdade, essas maneiras podem ser boas se isso fosse sua igreja. Mas isso não é sua igreja, não é minha igreja, não é a igreja do Alex. Você sabe isso? Isso é a igreja de Deus. A igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue, né? E por causa disso, a gente precisa fazer essa pergunta. O que Deus quer que a gente fazer? O que Deus quer que a gente precisa fazer? Isso é mais importante. E por causa disso, a gente precisa ouvir da Bíblia, né? Isso é boa notícia. A gente tem uma solução. Em Atos 2, a gente pode aprender o que a igreja faz. Deus vai nos falar o que a igreja precisa fazer. Então, eu queria explorar essa passagem juntos. E você pode olhar, quando a gente está lendo, você pode olhar para as coisas que nossa igreja precisa fazer. Tudo bem? Ok. Eu vou ler Atos 2, começando no versículo 36. Agora, Pedro está pregando, né? Jesus está no céu, Pentecoste está acontecendo, Pedro está pregando e agora ele está concluindo a pregação dele. Então, Atos 2, 36, Pedro fala: portanto, que todo o Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos
conflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar juntos. Senhor Deus, obrigado por essa passagem, obrigado por a maneira em que você explicou para nós o que a igreja precisa fazer. Eu peço que o Senhor me ajude hoje à noite para explicar bem e encorajar seu povo aqui. Eu peço que o Senhor nos ajude a entender como a gente pode dar ao Senhor mais glória nessa igreja, sua igreja. No nome de Jesus. Amém. Então, eu vou ter 3 pontos hoje à noite. E eu acho que a igreja precisa fazer 3 coisas. Evangelizar, equipar e exaltar. Enfim, eu falei isso para os meus amigos hoje e antes, e eles riram para mim, porque isso é bem batista, né? 3 pontos com aliteração. Então, desculpe, se você não gostar da literação, você pode pensar assim. Você pode pensar evangelismo, discipulado e adoração. Tanto faz. Mas eu vou usar 3 Es, porque isso me ajuda e eu acho que pode ajudar você também. 3 pontos. Evangelizar, equipar e exaltar. A igreja precisa fazer essas coisas. Eu acho que isso é tipo uma banqueta. Você sabe uma banqueta, né? Com 3 pernas. E se você não tem uma perna, você vai cair, né? Você precisa de todos 3. Eu acho que isso é assim. A igreja precisa fazer 3 coisas. E você precisa fazer todas as 3. Você não pode fazer, minha igreja faz evangelização e adoração, mas a gente não está muito bem sobre equipando uns aos outros. Não, você vai cair. Você precisa de todas as 3 coisas. Ou você não pode falar isso. Ok? Eu acho que minha igreja é bom sobre adoração, exaltação e
discípulo, fazendo discípulos, equipando. Mas se a gente não está evangelizando muito, isso não é bom também. Você vai cair. Como uma banqueta com 3 pernas, nossa igreja precisa fazer todas as 3 coisas: evangelizar, equipar e exaltar. E eu acho que a gente pode achar todas as coisas aqui em Atos 2. Então, primeiro ponto. Nossa igreja precisa evangelizar. Isso é nosso foco exterior, né? Olha aqui, Pedro está pregando e ele tem uma mensagem que ele está anunciando. Versículo 36, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O que ele está falando? A mensagem que ele está anunciando é que Jesus, ele está falando para eles, né? Você crucificou Jesus, mas esse homem é o Messias e seu Senhor. Ele está anunciando Jesus. Ele é Senhor. E quando ele está pregando, ele está requerendo uma resposta. Eles precisam responder. Ele não está falando, Jesus é o Senhor. Tudo bem, só isso. Não! Eles precisam fazer alguma coisa por causa disso. Por que Jesus é o Senhor? Por que Ele é o Messias? Você precisa submeter para Ele. E Pedro está anunciando isso, né? Ele fala, versículo 37. Eles responderam. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Uau, isso foi um bom dia, né? Que faremos? Quando a gente está pregando o evangelho, eles precisam responder. Eu estava essa manhã, hoje de manhã, eu estava na sala das crianças e Douglas estava ensinando nossas crianças como o catecismo. E a pergunta foi: como você pode ser salvo? E ele estava ensinando nossas crianças: você pode ser salvo se você se arrepender e crer em Cristo. Isso foi ótimo. Nossas crianças estão aprendendo isso e a gente precisa aprender isso também, né? Como você pode ser salvo? Eles precisam responder. E eles falam: irmãos, que faremos? O que eu preciso fazer? Como eu posso ser salvo? Como você responderia se seu amigo falaria isso para você? Meu amigo, eu sei que você é um cristão. O que eu preciso fazer para ser salvo? Você vai estar preparado a explicar o evangelho para eles? Se você está pregando e eles falam: que faremos? Você pode responder? Você sabe os fatos do evangelho? A gente precisa ser uma igreja como foco exterior, né? Isso aqui, vocês, isso é um exército das evangelistas. A gente queria alcançar nossa cidade por Cristo. Mas se vocês não podem explicar o evangelho, a gente não pode alcançar nossos vizinhos, né? A gente precisa estar preparados para
explicar o evangelho para os outros. E Pedro está falando, o que ele fala? Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ele sabe o evangelho. Ele fala, você precisa se arrepender. Ele não fala sobre fé, mas eu acho que isso é incluído, né? Fé e arrependimento estão juntos. Por exemplo, ele está falando, você precisa se arrepender. O que é isso? Eles estão abraçando o pecado dele. Eles amam os ídolos do coração. Eles amam o pecado dele. Isso foi nós antes de Cristo, né? Eles estão abraçando o pecado dele. E eles precisam abandonar o pecado e abraçar Cristo em fé. Então, eles estão juntos. Quando você está arrependendo, você também está abraçando Jesus em fé. Isso, ele está falando, você precisa fazer isso. Como você pode ser salvo? Você precisa se arrepender e crer em Jesus. Isso é conversão. E ele está falando, você precisa fazer isso. E o que vai acontecer? Batismo. Ele não está falando que batismo vai salvar eles. Não. Mas ele está falando que quando você é um cristão, você vai ser batizado. A Bíblia não tem uma categoria das pessoas que são cristãos, mas não batizados. Isso foi uma ideia estranha para a Bíblia, para os crentes aqui no primeiro século. Eles não imaginaram alguma pessoa. Cristãos vão ser batizados. Isso é o que vai acontecer. Não salva, mas isso é seguinte. E também, o que mais vai acontecer? Eles vão ser perdoados. Isso é a mensagem que a gente está anunciando. Você lembra isso? No versículo 38, né? Para perdão dos seus pecados. A gente está anunciando a mensagem para o mundo que você pode ter seus pecados perdoados. Você não precisa ter esse fardo do pecado, mas não. Cristo pode perdoar você. A gente está anunciando essa mensagem em Pedro também. Pedro está anunciando isso. E também eles vão receber o Espírito Santo. Isso acontece quando você recebe Jesus Cristo. Você vai ser perdoado e você vai ter o Espírito Santo habitando em você. Uau! Isso é nossa mensagem. A gente queria ter um foco exterior. A gente queria evangelizar e isso é a mensagem que a gente está anunciando, né? Que você pode ter seus pecados perdoados. E olha no versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A gente precisa alcançar todas as pessoas. Pessoas que estão perto e pessoas que estão longe. O Evangelho é por todas as pessoas, né? Eu acho que às vezes a gente não queria alcançar todos os povos. A gente tem o tipo da pessoa que a gente não queria ter em nossa igreja. Eu não sei por você.
talvez raça ou nível de educação ou financeira ou não sei, inteligência. Talvez a gente tenha uma pessoa que a gente não queria receber aqui. Mas isso não é o evangelho, né? Porque Pedro fala, eu vou ler de novo. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Judeus e gentios. Todas as pessoas. Eu acho que você sabe isso, mas se você não sabe isso, eu vou falar. Todo povo, todo mundo estão bem-vindos em IBJM. Isso é o tipo da igreja que a gente é, né? A gente queria receber pessoas em nossa igreja. A gente queria ter esse foco exterior. A gente precisa evangelizar. E também, olha no versículo 39, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Deus está chamando o povo dele, né? Quem ele está chamando? Quais pessoas? Eu não sei. Então, eu vou anunciar o evangelho para todas as pessoas. Isso é o que a gente precisa fazer. Deus está chamando pessoas. E o povo que ele está chamando vão receber. Atos 13, 48 fala isso. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Deus está chamando o povo dele. Em Jardim, Minnesota, em Paulínia, em Sumaré, Hortolândia e Campinas. E a gente queria alcançar essas pessoas. A gente queria evangelizar. E também, eu tenho outra pergunta para você. Às vezes você vai ouvir isso. Você acha que a gente é amoroso para forçar nossa religião para as outras pessoas? Faz sentido? A gente está falando, você precisa aceitar Jesus. Ele é o Senhor. Você precisa abandonar sua vida, estilo da vida, e você precisa abraçar Jesus. Talvez a gente precise ser um pouco mais simpático. Talvez a gente precise falar, tudo bem, isso é minha opinião, meu jeito, mas você pode escolher o que vai funcionar para você. O que você acha? Eu acho que isso não foi o jeito do Pedro. Olhe no versículo 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Nossa! Ele está avisando eles. Ele está confrontando eles. Você está procurando esperança nessa geração, nesse mundo, mas você não vai achar lá. Você precisa abandonar isso e você precisa procurar sua esperança em Cristo. Ele está falando, essa geração é corrompida, é sujo, quebrado. Você não precisa amar esse mundo. Eu queria falar diretamente para você. Se você estiver aqui hoje à noite e você ainda está guardando seus pecados, você ainda está rejeitando Jesus, eu queria avisar você, eu queria insistir que você aceitar Jesus Cristo. Esse mundo vai ser destruído, mas há esperança em Cristo. Só aqui. Eu queria encorajar você para abraçar Jesus. E você pode fazer hoje à noite. Você pode abandonar seu pecado,
arrependimento. E você pode aceitar Jesus, fé. E você pode ser salvo hoje à noite. Isso é a mensagem que a gente precisa anunciar. Só o Evangelho dá esperança. Só o Evangelho. Ele está falando, venha para Jesus. Então, o que aconteceu? Primeiro, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uau! Deus está dando fruto da igreja. Então, o que a igreja faz? Eu acho que a gente tem uma banqueta com 3 pernas. E isso é a primeira perna. Você precisa evangelizar. A igreja vai evangelizar. A gente precisa ter um foco exterior. Você acha que nossa igreja é confortável assim? Eu não queria tomar riscos. Eu não queria. Eu sinto confortável aqui. Ou você é contente com as pessoas que a gente tem? Eu te amo. Eu estou feliz que você está aqui. Mas Deus tem outras ovelhas lá. E a gente precisa alcançar eles. A gente não precisa ser contente, ou confortável, ou seguro aqui. Não. A gente precisa alcançar outras pessoas. Uma igreja vai evangelizar. Segundo ponto. Também, nossa igreja precisa ter um foco interior. A gente precisa equipar nossos membros. Olhe no versículo 42. Isso foi exatamente o que a igreja no primeiro século fez. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Isso é um versículo muito importante. O que a igreja fez? Isso. O que a gente precisa fazer? Isso. Esse versículo. Eles estavam dedicados para o ensino dos apóstolos. A gente precisa ser dedicado para a doutrina sã. E de verdade, agora, a gente está ensinando séries em EBD sobre doutrina cristã. Você queria ser equipado aqui? Venha para a EBD. A gente está ensinando sobre o ensino dos apóstolos. Isso é como a gente está equipando nossa igreja. Também, comunhão. Eles têm tempo juntos. Eles estão vivendo a vida deles juntos. Eles estão amando uns aos outros, confrontando uns aos outros. Eles estão curtindo comunhão juntos. Você queria ter comunhão? Venha para a igreja. Você vai achar isso juntos, aqui, como povo de Deus. E, a partir do pão, eles estão celebrando a ceia, ou eles estão celebrando as ordenanças. Eles estão pregando o evangelho através da ceia. E a gente vai celebrar isso hoje à noite. E orações. Eles oraram. Isso é o que a igreja faz. Isso é como a gente está equipando nossa igreja. Você queria orar como povo de Deus? Venha para a reunião de oração. Cada quinta. A gente está orando juntos.
Eu queria ler alguma coisa para você. Rodrigo me ajudou e traduziu isso. Mas isso é... Justino Mártir falou isso. Em 2º século. O que a igreja estava fazendo no culto? O que o culto parece no 2º século? Ele falou isso. No dia chamado domingo, todos os crentes se reúnem em um só lugar. E as memórias dos apóstolos, evangelhos ou os escritos dos profetas são lidos. Então, eles estão lendo a Bíblia. Enquanto o tempo permitir. Então, quando o leitor termina, o presidente da Assembleia, em um discurso, admoesta e convida todos os a imitar tais exemplos de virtude. Então, eles estão pregando também. Então, todos nós nos levantamos e oramos. Eles estão orando. E quando nossa oração termina, o pão, o vinho e a água são trazidos e o presidente também oferece orações e ações de graças. Eles estão celebrando ordenanças juntos. O melhor que pode e as pessoas expressam sua aprovação dizendo amém. E eles continuam também muitas coisas. Isso foi o que a igreja estava fazendo em Atos capítulo 2. Isso foi o que a igreja estava fazendo no 2º século. E isso é o que a gente está fazendo hoje à noite. Isso é o que a igreja faz. Isso é o foco interior. A gente precisa equipar nossa igreja. Eles têm líderes, eu vou falar em breve, muito rápido sobre isso, mas no versículo 43, fala isso. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, eu acho que isso significou que Deus estava fazendo alguma coisa grande. O que aconteceu no Êxodo? Maravilhas e sinais. Para verificar, para provar que Deus está salvando o povo dele. E Joel profetizou isso, né? Quando o Messias chegar, você vai ter maravilhas e sinais. E quando Jesus chegou, ele tinha maravilhas e sinais. Apóstolos também. Porque eles estão verificando, eles estão provando que Deus está salvando o povo dele de novo. O novo Êxodo. Então, isso é porque isso está acontecendo. E eu acho que a gente pode falar muito sobre isso. Mas a gente não está fazendo isso agora. Porque a gente não precisa provar a nova revelação agora, né? A gente tem a revelação de Deus aqui. Jesus é a última palavra de Deus. Então a gente não está esperando mais maravilhas ou sinais para provar isso. A gente tem a palavra de Deus aqui. A gente pode falar muito mais sobre isso. Mas o que está acontecendo, que é um milagre, é o povo de Deus está sendo transformado. Olhe no versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Lembra? Isso foi voluntário. Eles ainda tinham terra, casas, mas o Evangelho estava transformando eles radicalmente. O Evangelho não está só mudando o que eles estavam acreditando, mas como eles estão, o comportamento deles também. O Evangelho transforma a nossa vida. E eu queria ser assim. Isso é o que o Evangelho faz. Quando a gente está equipando nossa igreja, a gente vai
priorizar suas necessidades mais do que minhas. Eu vou ter bens, mas eu vou ter assim, não assim, mas assim, com uma disposição para dar muito generosamente. Por quê? Porque Deus estava generoso comigo. Isso é como o Evangelho transforma nossa vida. E isso está acontecendo aqui. Então, isso é nosso foco interior. A gente precisa equipar, discipular, desenvolver nossos povos, dando, cuidando, discipulando. Então, a gente tem uma banqueta, né? Mas até agora só tem 2 pernas. O foco exterior, evangelizar. Foco interior, equipar. E agora, um foco para cima, exaltar. Olha no versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de oração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente precisa exaltar Deus. Não só fora da igreja, não só dentro da igreja, mas a gente precisa focar no Deus. Isso é nosso foco para cima. Todas as coisas que a gente faz na igreja precisam ser por a glória de Deus. Eu queria ler Efésios, capítulo 3, versículo 10. E talvez você pode olhar lá. Talvez você não saiba esse versículo. O que é o propósito da igreja? Efésios, capítulo 3, versículo 10. Esse versículo é incrível. Olha aqui. Efésios 3, 10. A intenção dessa graça era que agora, como mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Nossa, o que está acontecendo aqui? Deus queria receber glória nas regiões celestiais, em frente dos poderes. Como Ele vai fazer isso? Através da igreja. Através de você. Ele está usando a igreja e essa igreja particularmente para receber glória nas regiões celestiais. Incrível! Então, todas as coisas que a gente faz precisa ser por a glória de Deus. Eu sei que eu não ouvi, mas Alex ensinou sobre isso essa manhã. Eu queria enfatizar que nossa adoração aqui precisa ser centrado em Deus. Deus-cêntrico. A gente não precisa adorar cantando sobre eu mesmo. Não, sobre Deus. Nossa adoração precisa ser bíblico. A gente não pode cantar músicas que têm heresias ou teologia. Não! A gente pode cantar as músicas com boa teologia. E a gente precisa cantar músicas sobre o Evangelho. A gente precisa celebrar o que Jesus fez na cruz. O Evangelho e como isso está transformando nossas vidas. E a gente queria que nossa adoração é congregacional, né? Isso não é um show. A gente não queria impressionar você. Não. Eu queria ouvir você cantando. Às vezes, eu vou olhar, especialmente eu estou pensando sobre minha igreja no Texas.
E esses homens, esses cowboys, entende? Eles estão muito fortes. Eles têm, não sei o que isso é, eles estão cowboys. Eles não cantam. Não, eu estou forte. E muitas vezes eu vou ver eles na igreja. A gente está cantando sobre o Evangelho. E como isso está transformando nossas vidas, nossos pecados estão perdoados. E nada. E meu amigo, eu queria falar alguma coisa um pouco polêmico. Tudo bem, mas eu falo isso com amor por você. Isso é minha opinião. Eu acho que se você não está cantando na igreja, de duas coisas está acontecendo. Você é doente. Tudo bem. Você não sinta bem, sem problema. Ou coisas não estão bem entre você e Deus. Eu não posso pensar sobre outros cenários. Doente ou não bom entre você e Deus. Só isso. E eu queria encorajar você, e especialmente homens, cante! Você fala, eu não posso cantar bem. Eu sei, não brincadeira. Eu não posso cantar também, mas eu vou cantar. Eu vou cantar porque quando a gente está meditando sobre o Evangelho, isso vai explodir, a gente vai exaltar Deus. Isso é a terça perna, né? A gente precisa ter um foco exterior, a gente precisa ter um foco interior e a gente precisa ter um foco para cima. Então, o que a igreja faz? Como a gente pode saber isso? Suas preferências, tradição, pragmatismo, isso está funcionando? Ou todas as igrejas estão fazendo isso? Acho que não. A Bíblia. A gente precisa ser uma igreja acordo com o jeito de Deus, o jeito da Bíblia. A gente queria ter uma igreja que está evangelizando, equipando e exaltando. E eu queria convidar você para ajudar seu pastor, seus líderes aqui, como a gente está buscando esse tipo da igreja. Eu queria convidar você para fazer seu parte, evangelizando, equipando e exaltando. Vamos orar. Senhor Deus, a gente está ansioso para chegar no céu. Um dia, em breve, com seu povo perfeito, exaltando o seu nome, mas até esse dia, a gente queria mostrar um pouco parte do céu aqui em nossa igreja. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a ser uma igreja assim. Uma igreja que tem um coração por os pedidos e a gente ter um coração por discipulado e a gente ama de exaltar seu nome. Em nome de Jesus. Amém.